Dando continuidade à leitura do MCASP, paramos aqui na página 40, certo? E vamos começar aqui falando sobre a classificação da receita orçamentária por natureza. Parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 4.320, de 64, define que os itens da discriminação da receita, mencionados no artigo 11 dessa lei, serão identificados por números de códigos decimal. Convencionou-se denominar esse código de natureza de receita. Por meio da Portaria Conjunta 163 de 2001, é estabelecida a codificação da classificação por natureza da receita orçamentária para todos os entes da Federação. Tal competência é exercida de forma conjunta pela Secretaria de Orçamento Federal, SOF, e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Importante destacar que a classificação da receita orçamentária, por natureza, é utilizada por todos os entes da Federação e visa identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos. A classificação por natureza de receita orçamentária é composta por um código de 8 dígitos numéricos que representam a categoria econômica, a origem, a espécie, os desdobramentos e o tipo de receita. Até o exercício financeiro de 2021, o código da natureza de receita estava definido de acordo com a seguinte estrutura: A, B, C, D, 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 E, onde o A identifica a categoria econômica da receita, o B a origem da receita, C a espécie da receita, D corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita, e o E significa o tipo da receita. Sendo as receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios identificadas pelo quarto dígito da codificação com o número 8, outras receitas correntes exclusivas de estados e municípios, respeitando a estrutura dos 3 dígitos iniciais e os demais dígitos, quinto, sexto e sétimo, utilizados para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes. Entretanto, por meio da Portaria Conjunta 650 de 2019, foi promovida a alteração no Código da Natureza de Receita a ser utilizada por todos os entes da Federação de forma facultativa em 2022 e obrigatória a partir de 2023. Essa alteração reservou 2 dígitos do Código da Natureza de Receita referente ao desdobramento da receita para a separação dos códigos da União daqueles códigos específicos para os demais entes federados. Esse procedimento visa otimizar a utilização dos códigos da natureza de receita, encerrando com a reserva do número 8, no quarto nível do Código da Natureza da Receita, para atendimento das peculiaridades ou necessidades dos estados, Distrito Federal e municípios. Com essa alteração, a classificação da natureza de receita orçamentária, que continua sendo composta por um código de 8 dígitos numéricos, passou a ter a seguinte estrutura: A, B, C, D, E, F, G, onde A corresponde à categoria econômica da receita, B corresponde à origem da receita, C corresponde à espécie da receita, D, E e F correspondem a desdobramentos que identificam peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita, sendo que os desdobramentos EE correspondem aos quintos e sexto dígitos da codificação. Separa os códigos da União daqueles específicos dos demais entes federados, de acordo com a seguinte estrutura lógica. A. 00 até 49 identificam códigos reservados para a União, que poderão ser utilizados no que couber por estados, Distrito Federal e municípios.
50 até 98 identificam códigos reservados para uso específico de Estado, Distrito Federal e municípios. E 99 será utilizado para registrar outras receitas, entendidas assim as receitas genéricas que não tenham código identificador específico, atendidas as normas contábeis aplicadas. E G identifica o tipo de receita. A. Categoria econômica. B. Origem. C. Espécie. D. E F. Desdobramento para identificação de peculiaridade de receita. E G. O tipo. Ressalta-se que os quinto e sexto dígitos, referente ao desdobramento da codificação por natureza de receita orçamentária, estão reservados para identificar as peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes, sendo utilizados os números de 00 até 49 para a União e do 50 até o 98 para usos específicos de Estados, Distrito Federal e municípios. Salienta-se que os códigos de natureza de receita vigentes para a União poderão ser utilizados pelos Estados, DF, municípios no que couber. Tal alteração é facultada para o exercício de 2022 e obrigatória a partir do exercício de 2023 para todos os entes. Em âmbito federal, a Secretaria de Orçamento Federal é a responsável pela publicação de portaria específica com a codificação das naturezas de receitas para a União, para atender necessidades específicas de estados, DF, municípios, os quais não possam ser contemplados por meio dos usos dos códigos de natureza de receita vigentes para a União. A Secretaria de Tesouro Nacional elabora a portaria com os códigos de natureza de receitas, específica nos desdobramentos identificados no quinto e sexto dígitos, com os números 50 até 98, com a utilização restrita a esses entes federados conforme suas necessidades. A portaria contém um anexo com a codificação da natureza de receita orçamentária, composta por 8 dígitos, e a especificação do código, sendo sua descrição realizada no processo de gestão das tabelas que compõem o ementário da receita da natureza de receita. Quando, por exemplo, o imposto de renda à pessoa física é recolhido dos trabalhadores, aloca-se a receita pública correspondente na natureza de receita código 111301001, segundo o esquema abaixo. A. Categoria econômica 1. Receita corrente. B. Origem 1. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. C. Espécie 1. Impostos. D. E. Desdobramento para identificação de peculiaridades. 3. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 0. 1. Imposto sobre a renda de pessoa física. E G. Tipo 1. Principal. Como se depreende do nível de detalhamento apresentado, a classificação por natureza é a de nível mais analítico da receita. Por isso, auxilia na elaboração de análises econômicas e financeiras sobre a atual estatal. Categoria econômica. Parágrafo 1º e 2º do artigo 11 da Lei 4.320 de 1964 identificam as receitas orçamentárias em receitas correntes e receitas de capital. A codificação correspondente seria 1. Receita corrente. Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constitui elemento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias, com vistas a satisfazer finalidades públicas. Classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos, de contribuições, da exploração do patrimônio estatal, da exploração de atividades econômicas, agropecuária, industrial e de serviços, e de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Transferências correntes. Por fim, demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores, nem no conceito de receita de capital, outras receitas correntes. 2. Receitas de capital. Receitas orçamentárias de capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das receitas correntes, as receitas de capital, em geral, não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. Receitas de capital são as provenientes tanto da realização de recursos financeiros, oriundos da constituição de dívidas e da conversão em espécie de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinado a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Observação: receitas de operações intraorçamentárias. Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social do mesmo ente federativo. Por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas a movimentação de receitas entre seus órgãos. As receitas intraorçamentárias são contrapartidas das despesas classificadas na modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social que, devidamente identificadas, possibilitam a anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais. Dessa forma, a fim de se evitar a dupla contagem dos valores financeiros objetos de operações intraorçamentárias na consolidação das contas públicas, a Portaria Interministerial SOF número 338 de 2006 incluiu as receitas correntes intraorçamentárias e receitas de capital intraorçamentárias representadas respectivamente pelos códigos 7 e 8 em suas categorias econômicas. Essas classificações, segundo disposto pela portaria que as criou, não constituem novas categorias econômicas de receita, mas apenas especificações das categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital. Categoria econômica da receita: 1 para receita corrente, 2 para receita de capital, 7 para receita corrente intraorçamentária e 8 para receita de capital intraorçamentárias. Origem da receita: a origem é o detalhamento das categorias econômicas receita corrente e receita de capital, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que integram nos cofres públicos. Os códigos da origem para as receitas correntes de capital, de acordo com a Lei 4.320 de 64, são: origem da receita: 1. Receita corrente. 7. Receita corrente intraorçamentária. 1. De impostos, taxas e contribuição de melhoria. 2. Contribuições. 3. Receita patrimonial. 4. Receita agropecuária. 5. Receita industrial. 6. Receitas de serviço. 7. Transferências correntes. E 9. Outras receitas correntes. 2. Receita de capital. 8. Receitas de capital intraorçamentárias. 1. Operações de crédito. 2. Alienação de bens. 3. Amortização de empréstimos. 4. Transferências de capital. E 9. Outras receitas de capital. Terminando por aqui o vídeo, dando continuidade no próximo.